E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para um dos nossos últimos módulos do curso de hipertrofia. Nós vamos entrar agora na questão de métodos de treinamento. Então eu coloquei essa imagem aqui do Arnold Schwarzenegger, que talvez seja um dos maiores representantes da questão de hipertrofia no mundo, talvez o maior divulgador, né, sobre hipertrofia no mundo. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito de métodos de treinamento e tentar entender um pouquinho como é que funciona toda essa parte de métodos. Eu quero começar falando a respeito de hipertrofia e isometria. Eu vou trazer para vocês um artigo que é a rota metabólica do treinamento de força, tá? Para que a gente possa entender um pouquinho a respeito de isometria. Eu quero primeiro fazer uma ressalva, assim, em termos de isometria e exercícios estáticos, tá? No meu entendimento, isometria é uma contração máxima sustentada. Alguns professores dizem que a isometria é algo apenas sem o movimento, então com cargas submáximas. Em atividade estática eu conseguiria também fazer isometria. Eu não concordo muito com isso. Eu acredito que a isometria seja a força máxima sustentável, tá? Então o cara sustentar aquela produção de força máxima sem realização de movimento. Realização de movimento articular, a gente sabe que as pontes cruzadas continuam ainda em movimentação. E tudo que for abaixo do máximo de produção de força, eu chamaria de exercício estático. E vocês vão entender que talvez exista uma pequena diferença entre essas duas questões. Então, não há dúvida de que o treinamento isométrico ele pode causar hipertrofia significativa, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender de maneira bem clara. As ações musculares de longa duração, elas podem resultar em ganhos expressivos e ganhos maiores na área de secção transversa. A área de secção transversa é corta o braço lá, você está enxergando o músculo de frente, tá? Então, a isometria ela pode ser melhor do que as próprias ações musculares de curta duração. Então é isso que nós vamos tratar nesse artigo aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Então esse artigo de 1995 não é uma coisa muito nova, ele remete a uma coisa bem interessante, que é o tempo de tensão. Será que ficar mais tempo em contração pode influenciar na hipertrofia? Isso é uma discussão bem interessante e eu vou descrever este artigo do Scott, tá? E do Rutherford. Olha lá, o que eles fizeram? Fizeram dois grupos, tá? O grupo 1 realizava 4 séries isométricas máximas de 30 segundos, ou seja, 120 segundos de tensão. O segundo grupo realizava 4 séries de 10 repetições de 3 segundos cada, ou seja, a mesma quantidade de tensão, 120 segundos. O que aconteceu com o resultado desse artigo? A isometria promoveu um ganho hipertrófico de 10 a 11% de hipertrofia e os exercícios de ação curta, que tiveram intervalo, sobe e desce, fizeram com a mesma intensidade, né, o mesmo tempo de tensão, mas de ação curta tiveram 4 a 7% de hipertrofia. Então mostrando que a isometria pode se tornar um método de treinamento bem interessante. Então a área de secção transversa do músculo, ela nesse caso foi determinada por tomografia, antes e depois do treinamento, que foi constituído por 4 ações isométricas de 30 segundos ou 4 séries de 10 repetições de 3 segundos de duração cada. Então apesar da duração total das ações musculares isométricas terem sido idênticas entre os dois grupos, né, esse tempo de tensão, houve uma expectativa, houve um resultado maior da questão hipertrófica para o grupo que fez isometria. Isso tem a ver talvez com a duração da carga, que a duração da carga representa o tempo necessário para promover adaptações sobre o organismo. Então, este tempo de tensão, esse tempo de duração da carga, é o tempo dedicado à realização da carga, ele depende do objetivo do próprio conteúdo de treinamento, tá? Então se a gente tiver, para que o treinamento tenha uma duração, tenha um efeito, por exemplo, no sistema oxidativo, a gente diz que essa duração de carga de estímulos,
ela precisa estar em torno de 45 a 50 minutos. Para treinamentos, por exemplo, do aumento do segundo limiar, já passa para 20 a 40 minutos. Para o treinamento eficaz de potência de VO2, 15 a 25 minutos. Para o treinamento com objetivo de resistência glicolítica, inferior a 10 minutos. Para que o treinamento busque velocidade, resistência de velocidade de 4 a 8 minutos, para que o treinamento tenha um desenvolvimento da capacidade glicolítica de 15 a 30 segundos e para desenvolver a velocidade máxima de 5 a 10 segundos. Então, notem que a duração da carga, ela influencia o metabolismo que você vai estar trabalhando. Por isso que o tempo de tensão é muito importante. As pessoas, elas não entendem muitas vezes por que a gente prescreve usando repetições. A repetição, na verdade, ela é uma unidade de tempo. Como eu falei em módulos anteriores, eu preciso estabilizar essas questões para periodizar usando intensidade e volume. Mas eu posso usar a ferramenta tempo de tensão como um processo de periodização também. Eu vou mostrar para vocês aqui uma ideia disso, tá? Então, por exemplo, assim, ó, prescrição de 1 para 1, tá? O que é a prescrição de 1 para 1? Você vai subir em 1 segundo, vai descer em 1 segundo. Então a tua série de 8 repetições, que está sendo mostrada aqui, ó, ela vai ter uma duração aproximada de 16 segundos de tensão. Já uma prescrição de contração sobe em 2 segundos e desce em 1 segundo, em uma série de 8 repetições, ela é igual do ponto de vista de repetições, mas já são 24 segundos de tensão com ênfase na fase concêntrica. Então eu consigo mudar o estímulo usando a mesma questão de volume em questões numéricas de repetições, mas o meu tempo de tensão em volume, ele é diferente. Então são estratégias que eu também posso usar como um método eficiente para aumento da hipertrofia. Então você pode fazer o seguinte, prescrever um treino 3 de 8, por exemplo, só supondo, para os seus atletas, e mudar os tempos de tensão. Num dia ele sobe em 1 segundo, desce em 1 segundo, no outro dia ele sobe em 2 segundos, desce em 1 segundo, no próximo treino ele sobe em 2, desce em 2 segundos. Tudo isso são estímulos de variação do treinamento. Notem que vocês não tiveram isso na faculdade. Talvez vocês nunca tenham lido algo sobre e nada referente a essa questão de tempo de tensão. Porque as pessoas que prescrevem treinamento, elas não entendem que as séries e as repetições não passam apenas de tempo de tensão. Duração da carga, expor o músculo a um tempo adequado de intensidade e de volume para que ele responda fisiologicamente. Todos os métodos que vocês já viram na vida, drop set, vou passar aqui, ó, drop set, super série, biset, triset, pirâmide, eles têm um único propósito: estar alternando o tempo de oclusão, gerando alternâncias de estímulos hipertróficos. Então, quando eu faço esse tipo de treino, onde eu aumento o tempo de tensão, eu também estou aumentando o tempo de oclusão que esse músculo está sofrendo. Isso gerando metabólitos que são importantes para a sinalização da hipertrofia. Então, quando vocês pensarem em aplicar um método de treinamento, pensem no tempo de tensão que este método proporciona. Eu, particularmente, não gosto de usar drop set, super set, esses nomes que foram todos criados no fisiculturismo, eles não têm uma aplicabilidade muitas vezes importante, porque as pessoas que criaram nem entendiam o porquê que estavam fazendo. Então tudo isso é tempo de tensão. Eu prefiro usar a técnica que eu expliquei para vocês, a técnica de alternância de tempo de tensão, que é uma metodologia ótima para controlar as questões de treinamento, e eu faço um bloqueio de exercícios, um bloqueio de séries, um bloqueio de repetições, um bloqueio de intervalo, e eu vou trabalhar apenas com tempo de tensão e a carga levantada, que no final das contas é volume e intensidade de novo, que são as duas ferramentas importantes. Então, não inventem moda, não trabalhem com questões a respeito de tempo de duração, de intervalo, essas coisas todas. E quando forem aplicar métodos de treinamento, entendam que os métodos, eles
precisam e são utilizados para aumentar o tempo de tensão e de oclusão muscular, tá bom? Então isso é importante que vocês entendam a respeito de métodos. Eu poderia aqui estar descrevendo um monte de método. Todos esses, drop set, aqui no site, nos vídeos nós temos. Nós temos ali o sistema de queima, o método drop set, para que vocês possam, biset, agonista, antagonista, para que vocês entendam algumas coisas. Mas o objetivo é que vocês entendam que séries e repetições fazem referência a volume e intensidade, e dentro disso é importante o tempo de tensão e de oclusão vascular, tá bom? Então, treinamento excêntrico. O treinamento excêntrico, também chamado de negativo por muitos, ele refere-se ao treinamento com a realização de apenas a fase excêntrica, ou a realização da fase excêntrica como 1 RM além do usual. Então o cara consegue levantar 100 kg no supino para uma repetição, você vai lá e coloca 110, alguém ajuda na concêntrica e o cara só segura a descida. Então sobe ajudando, desce segurando, tá? As ações excêntricas, elas ocorrem todos os dias em várias atividades, tá? Descer a escada, subir e depois descer essa escada novamente. Então toda a parte de controle de retorno é importante e é realizado todos os dias. Quando se compara o treinamento excêntrico com o concêntrico, algumas coisas ficam interessantes. Por exemplo, trabalhar o concêntrico e excêntrico é a melhor forma para desenvolver a força, tá? Quando a gente trabalha comparando só com o concêntrico. Então, usando as duas maneiras, tanto o concêntrico e o excêntrico, você consegue melhorar mais a força para membros inferiores. Só que membros superiores, isso não se repete muitas vezes, mostrando que o concêntrico para a região superior do tronco é mais efetivo do que o misto entre excêntrico e concêntrico, tá? Mas a maioria dos estudos ele mostra que treinar com contrações excêntricas não é para força superior ao treinar com concêntricas, tá? Seguidas de excêntrica. Então, se você quer melhorar a força e hipertrofia, tente trabalhar com as duas contrações, tanto a concêntrica e a excêntrica, e eventualmente colocar alguma coisinha de excêntrica aí para mudar esse treinamento, tá bom? Treinamento excêntrico e dor muscular tardia. Por que eu coloquei uma menina, uma mulher aqui nessa imagem? Vocês vão entender rapidamente. Uma possível desvantagem do treinamento excêntrico com as cargas muito altas, tá? Além da 1RM concêntrica, é a tal da dor muscular tardia, a DMT. A maior do que acompanha o treinamento isométrico e concêntrico também. Então, uma contração excêntrica é um elemento que vai gerar muito mais dor muscular do que a isométrica e do que a concêntrica, tá bom? Então esse incômodo, geralmente ele costuma durar entre 8 horas após o exercício excêntrico, vai ter seu pico entre 2 e 3 dias, tá? E pode durar até de 8 a 10 dias, dependendo da extensão do problema. Da mesma forma, a força diminui, tá? Durante os 10 dias que você tiver com esta dor muscular. Por que tem uma menina aqui? Porque existem alguns trabalhos mostrando que talvez a mulher sofra mais dessa dor tardia do que o homem. Então, na hora de prescrever o treinamento de força, treinamento para hipertrofia, fique atento. Se você prescreve treinamento de força, musculação para mulheres, elas podem apresentar mais dor muscular. Tem um artigo disso falando na literatura, tá bom? Treinamento concêntrico versus excêntrico. Quando a gente olha a literatura, se analisa os ganhos de força, eles não se acham grande diferença entre esses dois tipos de treinamento. É importante que seja realizado os dois tipos de treinamento para se desenvolver a força. Isso por quê? Porque os dois têm ação direta na liberação de hormônios e esses hormônios vão fazer as questões de estímulo. Então a gente tem estímulo aqui de exercício, volume, intensidade, tá? E aqui a gente vai ter a liberação autócrina e parácrina, porque por motivo das forças mecânicas, liberando hormônios. Então trabalhar com essas duas contrações se torna bem interessante, tá bom? Gente, eu vou encerrar esse vídeo agora aqui com essa imagem, porque no próximo vídeo eu vou falar com vocês a respeito de alongamento e força. Vou entrar num assunto bem polêmico e interessante, que é, será que faz alongamento, não faz alongamento? O que isso interfere na vida das pessoas, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, abraço!